Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Senador, Tarde, vocês estão me escutando bem? Acho que está de lado aqui a câmera, né? isso, Vê se maravilha. assim está Estamos melhor. escutando muito bem, senador. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Poderia estar pior, mas a gente se controla para poder tocar o país aí e ajudar o brasileiro. É isso aí, senador. Já vou passar para o nosso amigo Jorge Serrão, que tem uma pergunta para o senhor aí também, para não atrapalhar o seu dia. Meu amigo Jorge Serrão, boa tarde. Manda bala na pergunta, meu amigo. Vamos lá, saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo, hein? Vou cantar até uma musiquinha pro Marcos Duval, hein? Nada melhor do que não fazer nada. Não é a novela nova que vai estrear hoje, não, lá naquela emissora famosa, não. Esse é o melô do Rodrigo Pacheco. Tá fazendo nada para resolver o nosso problema institucional brasileiro. E aí a gente vai perguntar de novo para o Marcos Duval. Quais são as perspectivas que a gente tem concretas? Hoje, a Gazeta do Povo ainda agora publicou uma notícia maravilhosa. Temos a perspectiva de que o ministro Alexandre de Moraes seja o presidente do Supremo Tribunal Federal a partir de 2027. Lá talvez o Rodrigo Pacheco não tenha mais mandato de senador. Mas hoje, Marcos Duval, qual é a situação hoje? Existe realmente alguma possibilidade de impeachment? Como é que está o clima aí no Senado? O que você ouviu dos senadores depois do 7 de setembro, que levou milhões às ruas? Exatamente. O que eu tenho para passar para vocês é o seguinte. Eu estou aqui no plenário aguardando a sessão que iria começar às 14 horas, que hoje é o dia que a gente tem 20 minutos para falar. E como o assunto é exatamente sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, todos os integrantes da mesa, senadores integrantes da mesa, sumiram. Ninguém está encontrando para alguém sentar ali e começar a presidir, para que a gente possa então começar a discursar e falar das inúmeras ilegalidades e o que está acontecendo. Nós temos o protocolo às 16 horas. Mas eu estava dando uma estudada, porque assim, durante aquele protesto que eu tive em São Paulo, eu não vi nada mais, nada além do que a imagem do Alexandre de Moraes e do Pacheco. Pacheco falta pouco tempo para poder abrir mão acabar a presidência dele, então ele não é nem mais citado por qualquer outra coisa. E já digo logo, se não aparecer um candidato para presidir o Senado, que vai então pautar tudo sobre o STF, eu vou me arriscar e vou botar meu nome. Se eu perder, o Brasil vai saber quem votou contrário. Mas aí o que eu estava pensando o seguinte, o Alexandre de Moraes, aí você me corrige aí, porque eu não sou jurista, só sou um estudioso, o Alexandre de Moraes, ele começou a espalhar para todo mundo que eu tinha sido salário liberado, de 30%, e aí eu até perguntei para as pessoas, bom, se fosse verdade que meu salário estaria liberado 30%, você viveria com menos 70% do seu salário? Não, não tem como. Então, mesmo que ele liberasse 100% do salário, como ele implantou uma multa de 50 milhões de reais, que nem a advocacia do Senado sabe de onde ele tirou isso, a minha conta está 50 milhões negativos. Então, se alguém quiser fazer até o Senado depósito do meu salário, vai ser retido. Então, é bravata, é uma mentira, e o que 30% que foi liberado é da ajuda do custeio dos gabinetes. Então, é 30% para custear os gabinetes, para que eu possa exercer a função, usar a estrutura para exercer a função, só foi liberado 30%, e isso porque foi o próprio Pacheco, com a advocacia do Senado, solicitou que isso fosse revertido na íntegra e ainda respondeu o presidente Pacheco como você não tem
prerrogativas e capacidade para fazer essa defesa. Mandou essa para o Pacheco. E aí, eu fui lendo aqui, como o caso do... Então, no meu caso, eu falei para Pacheco, eu não estou aqui querendo volta de salário ou devolução de passaporte, nada disso. Eu estou exigindo agora, falei para ele, não estou te pedindo favor, não, estou exigindo agora que seja cumprida a Constituição, artigo 53, é isso que eu quero. Porque cumprindo o que está na Constituição, tudo já vem automaticamente, eu não preciso ficar mendigando. Eu falei para ele, vamos fazer uma cena para quem está assistindo aí poder ter uma ideia. Seria como se alguém invadisse a sua casa, destruísse a casa inteira, estuprasse sua irmã, a sua mãe, quebrasse tudo, levasse um monte de objeto embora, roubava o seu carro. Aí um certo dia ele foi preso. Aí daqui a pouquinho chega um policial, bate na sua porta e fala, ó, eu acho que eu consigo pegar com ele os teus documentos de identidade, tá bom assim? Claro que não. Eu quero que a pessoa seja presa, condenada, julgada, porque violou a minha residência e cometeu uma série de crimes. É o que o ministro Alexandre está fazendo com o artigo 53 e o artigo 5º. Então não se discute se eu quero o passaporte, ou o salário, ou isso, ou aquilo. Eu falei, Pacheco, nós temos que proteger a Constituição, o artigo 53. E aí, quando eu comecei a tentar entender do que estava o Elon Musk sendo acusado por não cumprir a lei brasileira, eu falei, espera um pouquinho. Aí eu desafio aqui quem está assistindo, qualquer jurista ou amigo dos 11 ministros e seus assessores, eu desafio estar numa sala fechada, sozinho, eu sozinho, sem nenhum assessor, e com quantas pessoas eles quiserem, para que eles possam me provar que em nossa Constituição tem algum lugar dizendo que é permitida a censura, seja ela de qual forma for, muito menos censura prévia. Então, se me convencer que a Constituição está dizendo que pode haver censura, aí eu vou dizer, errei esse tempo inteiro. Então, eu virei e comecei a ler, e tem uma lei americana, que eu vou ler aqui para vocês, que é o seguinte, se o Elon Musk descumprir a Constituição... O pessoal todo ao vivo aqui, o Girão chegando aqui, ó. Então, se ele descumprir, olha a penalidade. Ó. Nos Estados Unidos, a legislação pode abordar a questão do Foreign Corruption Practice. Começou com essa questão de corrupção, mas está regulamentando e exige que as empresas americanas cumprem a lei do país estrangeiro aonde estão operando. Caso a empresa americana não cumpra a lei local do país, ela pode ainda enfrentar sanções, tanto nos Estados Unidos quanto no país a qual ele está trabalhando. Então, como é que o Elon Musk vai desrespeitar a Constituição brasileira, que vai estar cometendo um crime contra a Constituição e ainda vai responder criminalmente nos Estados Unidos, porque não está na Constituição a censura. E aí o ministro começou, então, a exigir. E tem outra, o STF, na Constituição, ele só tem duas funções: blindar a Constituição, proteger a Constituição. Então, tudo que chegar no STF é para saber se é constitucional ou não, primeiro ponto. Segundo, é fazer o julgamento dos parlamentares com foro privilegiado. Só. Ele não tem poder de mandar prender, de dar multa, ainda mais por pessoas que não têm o foro privilegiado. Então é uma coisa que eles estão extrapolando o que está na Constituição, que eles juraram seguir a Constituição. E aqui eu fiz uma... Aí eu fui levantar, falei, que lei que o Elon Musk não cumpriu? E aí você vai pegar, a nossa lei maior é a Constituição, não se discute. E aí eu fui fazendo um estudo, quais são as leis anteriores? Aí vem abaixo da Constituição, não, eu vou fazer, abaixo da Constituição, vem as emendas constitucionais, depois as leis complementares, depois as leis ordinárias, as leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e, em oitavo, lá embaixo, decretos. Então ele se embasou num decreto para dizer que tem que ter uma empresa aberta, legalizada aqui no Brasil com representante. Sendo que esse projeto está no PL da fake news, é algo que está sendo proposto ainda.
Então, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, que agora eu falo diretamente para você, ministro, e para os delegados que ficam aí me monitorando. Primeiro crime que o ministro está cometendo, crime de coação, porque a pessoa que ele determina que viola a Constituição, se a pessoa não concordar, que é o óbvio, que não se descumpre a Constituição, mas ele exige, e se você não descumprir a Constituição do jeito que ele quer, ele cobra multa, e quando não cobra multa, o que ele faz? Ameaça de prisão, não é isso? Então, assim, o que está dizendo aqui? Então, a autoridade, a pessoa que força a cometer uma ilegalidade, pode caracterizar como coação ilegal ou abuso de autoridade aqui no Brasil. Aí vem, no primeiro caso, abuso de autoridade. Essa lei regula os crimes cometidos por autoridades que ultrapassam os limites legais no exercício de suas funções e ameaça de prisão para forçar alguém a agir contra a lei. Ou seja, ele não tem nem prerrogativa para fazer isso com um cidadão que não tem foro privilegiado. E aí vem depois, coação ilegal, artigo 146 do Código Penal. Brasileira do Rádio, Alexandre Garcia chegando por aqui, enquanto você já sabe que pode ter em sua obra, sua casa, sua empresa. Último sábado, fazendo a diferença, Brasileiro nas redes sociais ontem, fazendo a diferença, você entende que conseguiremos buscar 57 ali para apoiar o pedido de impeachment, ou esses 34 isentões que até agora não se posicionaram são tão covardes quanto o Rodrigo Pacheco, Olavo? Primeiro, é importante ler as ruas, né? Se falarmos em números, há uma definição nas ruas. Há uma definição de números de pessoas que estiveram em Brasília, pífio, até depois tendo oportunidade, eu vou falar de uma convocação do Exército, que é uma piada, e o número das pessoas que estiveram ali na Paulista. Números são nítidos, são claros e eles dizem. Que senador tem que ter medo de voto, hein? Senador precisa observar as ruas. Falando sobre medo, devemos respeitar esses aí que se posicionaram. Tem lá sua posição ideológica, não quer. Agora, acovardar atrás do selo, da pecha, da marca da indefinição, isso é terrível, terrível. Principalmente num tempo em que se perde definição. Políticos afrouxados, políticos com medo, se escondendo, olha, ainda não sei, isso é covardia. Covardia em tempos de censura. Não dá para admitir esses que ainda não se definiram. Walter Nagelstein, 34... Walter, só dá uma olhada se o seu microfone está mutado ou não, por gentileza. 34 senadores ainda numa posição de indecisos. Estamos indecisos, 34 senadores, num momento como esse de absoluta censura no Brasil, as questões envolvendo vaza-toga, outros problemas já enfrentados por Moraes, como imagens do aeroporto de Roma, dentre outros. Enfim, justifica estes estarem no papel de indecisos, Walter? Eu vou ousar discordar um pouquinho do Olavo, de dizer que nós temos que ter respeito pelos que são contra hoje, né? Embora tenham tido a coragem de manifestar sua posição, porque eles, contra isso, são a favor da ditadura, talvez das piores ditaduras que nós já temos tido no Brasil. Abuso de direito, abuso de processo, abuso de autoridade, prisões ilegais, pesca probatória, busca e apreensão abusiva, confisco de contas, cancelamento de pessoas, tudo isso que o Nicolas falou aí. E nesse momento, para mim, a maior culpa de tudo, neste momento, é do Senado. É dessa omissão. Porque só o Senado poderia nos salvar. Só o Senado. Então, todo senador que é contra, por qualquer razão que seja, na verdade, ele está chancelando a semiditadura. Eu digo semiditadura, Pitoli, pelo seguinte, porque nós, felizmente, ainda não chegamos no ponto de estar parando carro com milícias, como está acontecendo na Venezuela, ou caminhões com tropas e descendo na rua, colocando as pessoas no paredão e executando. Porque o resto todo, infelizmente, nós já estamos vivendo aqui no Brasil. Tem acontecido todos os dias. Então, eu espero que o Senado cumpra o seu papel, porque é isso que a Constituição determina. O Senado é o corregedor das ações do STF e o Senado tem deixado muito a desejar. O Brasil está vivendo essa noite, esse pesadelo sem fim, nesse momento, para mim, por culpa exclusiva do Senado.
Bom, e aí fica a nossa cobrança, para que você, onde você estiver, se você tem no seu estado um senador que ainda não se posicionou, cobre de maneira respeitosa, mas vá para as redes sociais deste senador e cobre, faça a sua parte. Eles não resistem à pressão que vem das ruas, mesmo porque nós precisamos entender o seguinte, muitos ali irão para a reeleição. Estamos há 2 anos da reeleição. Passada agora a campanha, a eleição municipal, começa a eleição de 2026 no dia seguinte. No dia seguinte começa a eleição 2026 e estes vão pedir o seu voto. É hora de cobrar, é hora de ir para cima. Não tenha dúvida, foi o que eu disse na Paulista. Fizemos a nossa parte, fomos às ruas, agora é cobrar. Até 4 da tarde de hoje, este cidadão vai ter que se posicionar. É certo que ainda tem todo o processo, mas ele se posicionando, vai ficar difícil de voltar atrás. Vai ficar difícil de desdizer. Tem que cobrar, tem que ir para cima. Pingou, mais uma pausa no rádio, seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. É isso aí, pessoal. E após esta grande manifestação, imprensa internacional repercute manifestação na Avenida Paulista. Brasil luta por liberdade. Al Jazeera, Washington Post, Bloomberg e outros veículos cobriram a manifestação que marcou o 7 de setembro. O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e a decisão de censura à rede social X, o antigo Twitter, repercutiu fortemente na imprensa internacional. Veículos renomados registraram a manifestação, apontando tanto o volume de participantes quanto o cenário político radicalizado no Brasil. O jornal árabe Al Jazeera mencionou a presença de milhares de manifestantes em São Paulo e o foco do protesto na liberdade de expressão, com críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal, que coincidiu com as celebrações do Dia da Independência em Brasília, lideradas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O veículo sublinhou que o ato visava também a derrubada de Moraes devido a uma onda de insatisfação popular com a escalada autoritária. Nos Estados Unidos, The Washington Post classificou o protesto como uma resposta direta à suspensão do X, narrando a grande presença de manifestantes vestido verde e amarelo. O jornal apontou cartazes elogiando Elon Musk e o caráter polarizador da medida de Moraes, que até levantou críticas de adversários de Bolsonaro. O evento, segundo o veículo americano, comprovou outra vez a capacidade de mobilização da direita brasileira, especialmente por ser às vésperas das eleições municipais. Já a agência Bloomberg descreveu a manifestação como uma estratégia de Bolsonaro para revigorar a base conservadora, usando a decisão de Moraes para energizar a direita. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!